História da conversão de São Paulo de Tarso. A festa litúrgica de 25 de janeiro foi instituída pela Igreja para dar graças pelos imensos benefícios que ela recebeu de Deus através de São Paulo. O seu martírio é celebrado junto com o de São Pedro, no dia 29 de junho. A Igreja quer agradecer a Deus a sua conversão, sua vocação e a missão de pregar o Evangelho aos gentios. São Paulo, ou Saulo, nasceu na cidade de Tarso, na Sicília, província romana na Ásia Menor, no início da era cristã da família israelita, da tribo de Benjamim, muito fiel à doutrina e à tradição judaica. Seu pai comprara a cidadania romana, o que era possível naquele tempo, de forma que Saulo nasceu legalmente como cidadão romano. Aos 15 anos de idade, foi enviado para Jerusalém, onde recebeu a formação do rabino Gamaliel, e foi formado na arte rabínica de interpretar as escrituras, e deve ter aprendido a profissão de curtidor de couro, celeiro. Por volta do ano 36, era severo perseguidor dos cristãos. Esteve no apedrejamento de Santo Estevão, e sem dúvida as orações desse santo na hora da morte foram fundamentais para a sua conversão. Sua conversão se deu de forma impressionante, quando o próprio Senhor lhe apareceu na estrada de Jerusalém para Damasco, onde foi batizado por Ananias. No ano 39, se encontrou com Pedro e Tiago em Jerusalém e depois voltou para Tarso, acabrunhado pelo fracasso de seu trabalho em Jerusalém. Ali ficou por cerca de 5 anos, até o ano 43. Na época, Barnabé, seu primo, que era discípulo em Antioquia, o levou para lá, local que já era uma importante comunidade cristã fundada por São Pedro. No ano 44, Paulo e Barnabé foram encarregados pela comunidade de Antioquia para levar ajuda financeira aos irmãos pobres de Jerusalém. No ano 45, por inspiração do Espírito Santo, Paulo e Marcos, o evangelista, foram enviados a pregar aos gentios. A primeira viagem durou cerca de 3 anos, percorrendo a ilha de Chipre e parte da Ásia Menor. No ano de 49, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para o primeiro concílio da igreja, para resolver a questão da circuncisão surgida em Antioquia. Esta presença de São Paulo em Jerusalém foi fundamental para o cristianismo não ficasse dependente do antigo judaísmo, como uma seita a mais. Graças a ele, os pagãos ficaram livres da circuncisão e o cristianismo surgiu com uma nova força. A segunda viagem apostólica de São Paulo foi de 50 a 53, durante a qual Paulo escreveu em Corinto 2 cartas aos Tessalonicenses. São as primeiras cartas de Paulo. A terceira viagem foi de 53 a 58. Neste período, ele escreveu as grandes epístolas, Gálatas e 1 Coríntios, em Éfeso, 2 Coríntios, em Filipos, e aos Romanos, em Corinto. No final desta viagem, Paulo foi preso por ação dos judeus e entregue ao tribuno romano Cláudio Lísias, que o entregou ao procurador romano Félix, em Cesareia. Neste local, Paulo ficou preso 2 anos, onde apelou para ser julgado em Roma. Tinha direito a isso por ser cidadão romano. Partiu de Cesareia no ano 60 e chegou em Roma em 61.
após naufrágio perto da ilha de Malta. Em Roma, ficou em prisão domiciliar até o ano 63. Neste período, ele escreveu as chamadas Cartas do Cativeiro, Filemão, Colossenses, Filipenses e Efésios. Depois desse período, Paulo foi libertado e seguiu até a Espanha, confins do mundo, como era seu desejo. Em seguida, voltou da Espanha para o Oriente, quando escreveu as cartas pastorais a Tito e a Timóteo, por volta do ano 64, 66. Foi novamente preso no ano 66 no Oriente e enviado a Roma, sendo morto em 67, face à perseguição de Nero contra os cristãos. São Paulo foi um dos homens mais importantes do cristianismo. Deixou 14 cartas. A festa litúrgica de conversão de São Paulo apareceu no século VI e é própria da Igreja Latina. O martírio do apóstolo dos gentios é comemorado no dia 29 de junho. A celebração, no dia 25 de janeiro, tem por finalidade considerar as várias facetas do apóstolo por excelência. Ele diz de si mesmo: eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas também eu sou o menor dos apóstolos. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Apresenta ele mesmo suas credenciais. Viu o Senhor Cristo ressuscitado lhe aparecer e se considera testemunho da ressurreição de Cristo. Desta forma, tendo sido enviado diretamente por Cristo, é como um dos 12 apóstolos. Pertence a Jesus desde aquela hora em que, no caminho de Damasco, vencido por Cristo e prostrado em terra, perguntou-lhe: Senhor, que queres que eu faça? Desde então, Paulo passou a pregar e a propagar a fé que desejava exterminar. Os poucos segundos de contato direto, Jesus o transformou de um ferrenho perseguidor no maior apóstolo do Evangelho. São Paulo tirou de sua experiência essa consoladora conclusão: Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Precisamente por isso encontrei misericórdia. Em mim, especialmente Jesus Cristo, quis mostrar toda a sua magnanimidade, para que eu sirva de exemplo a todos aqueles que pela fé nele alcançarão a vida eterna. São Paulo foi um apóstolo do fogo, apaixonado por Jesus Cristo até a última fibra de seu corpo. Cristo era tudo para ele. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tudo posso naquele que me dá forças. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. São Pedro e São Paulo, martirizados pelo mesmo Nero, são as grandes colunas da igreja em Roma, onde derramaram seu sangue. Terminou a vida dizendo: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Oração de conversão de São Paulo. Nós, dos mistérios do terço, rogamos a vossa intercessão, São Paulo, junto a Jesus, pedindo proteção para todos os nossos familiares, nossos irmãos doentes, diante de todos os perigos físicos, emocionais e espirituais que convivemos no momento. São Paulo, confiando em vós, que fostes abrasados de amor pelo Senhor, leva nossos pedidos, ele nada vos negará. São Paulo, apóstolo, fiel a Jesus e adorado por muitos fiéis, por ensinar com tanta veemência as palavras do Senhor. Vimos até vós humildemente,
Pedir-vos que nos ajude, pois nos encontramos perdidos, sem saber qual decisão tomar. Temos um lado do nosso coração que diz uma coisa e outro que nos diz o contrário. São Paulo, como seus fiéis arrependidos dos pecados e das maldades, e nos deu uma chance de buscar essa ajuda sinceramente. Seja acolhedor e grato ao nosso pedido, que prometemos amar cada vez mais o nosso Jesus. O peso do mal, vergados, São Paulo. Por ti nós clamamos, a graça e o penhor eterno que nos salve, te suplicamos. Vós, outrora oprimindo a igreja, foi tocado pelo divino amor, e aqueles que vós perseguias, agora abraças qual defensor. Daquele primeiro amor, conservas a fiel lembrança. Aos tíbios e fracos, trazes a graça e a esperança. Floresça por teu socorro o amor, e que ignore o mal. As rixas não nos perturbe, nem erro nenhum seja fatal. Ó Santo, que agrada aos céus, dos povos amor e luz, fiel defensor da Igreja, protege-a e a nós conduz. Louvor à Trindade eterna, hosanas, poder, vitória. O prêmio do bom combate contigo nos dará na glória. Ó São Paulo, tu disseste, diz-me tudo para todos, para levar a todos os povos a boa nova da salvação. Desperta em nós esse ardente desejo missionário. Dai-nos a coragem de lançarmos para frente, com renovado ardor, entrega total a Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Intercede por nós, ó grande apóstolo Paulo, para que, seguindo teu exemplo, possamos dizer: já não somos mais nós que vivemos, pois é Cristo que vive em nós. Faz de nós um grande apóstolo e irradiador do Mestre Divino, através de nossa vida, usando com amor e fé todos os meios de comunicação. Confiamos em ti, ó Santo Apóstolo Paulo. Amém.